Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Então vamos falar de planejamento estratégico, análise do ambiente, objetivos e metas. Já vimos o que significa análise ambiental dentro da administração e particularmente do planejamento estratégico. Então, análise do ambiente externo, você tem os principais fatores, é o mercado, as forças de Potter, fatores socioculturais, fatores políticos e econômicos. Claro que não são só esses. Se vocês verem no próprio sumário que eu apresentei anteriormente, em outra aula, você tem aqui outros fatores. Poderia incluir a tecnologia, por exemplo. Mas a gente foca nesses quatro aqui que são os principais, ok? E o principal ainda, se a gente for selecionar dos quatro, qual é o principal? É o mercado, tá? O mercado, isso do ponto de vista empresarial. Lembra, a gente está falando aqui do ponto de vista empresarial, para depois focar ali no setor público. E na verdade a gente vai falar como é que funciona no mercado e como é que pode ser adaptado isso aí no setor público. Então, o mercado, ele é segmentado, tá? Na moderna administração, no marketing também segmenta. O importante é você avaliar as tendências de crescimento e decrescimento de determinado mercado ou segmento de mercado. Então, o exemplo da Cogna, que é uma empresa de educação, a maior empresa de educação do país, quando ela olhou aqui esse segmento de mercado do EAD, olha, com uma tendência clara de crescimento, ela já começou a se reestruturar para abarcar esse mercado aqui. Então, na verdade, ela até faz parte aqui desse crescimento, né? Você percebe que o crescimento do EAD no Brasil ocorre muito mais na iniciativa privada do que no setor público, historicamente. Claro que os dados aqui estão até 2017, então tem dados mais recentes sobre isso, mas a tendência continuou, basicamente, e inclusive acelerou agora no momento de pandemia. Então é importante, por exemplo, que uma empresa esteja atenta para essas tendências do mercado em qual ela atua, tá bom? Conhecer as características e tendências de mercado também é importante para o poder público, pois ele pode estar atuando neste mesmo mercado, olha só, ou como uma empresa. Então você tem as empresas públicas e a sociedade de economia mista, que são empresas mesmo, né? Essa aqui com capital totalmente público, essa aqui com 50% mais alguma coisa com capital público, ou seja, o governo como acionista majoritário, mas as próprias autarquias e fundações podem atuar como uma empresa. Vou dar o exemplo da Unifap. A Unifap, ela não que seja uma empresa, mas ela atua no mercado educacional, sim. Inclusive, a gente podia dizer que essa parte desse AD vem das universidades públicas. Porque tem a universidade pública fazendo EAD. Na própria Unifap você tem o curso de administração pública, que ele é na modalidade à distância. Isso antes mesmo da pandemia, tá? Você tinha encontros presenciais, mas eram de 15 em 15 dias. Então você tem EAD aqui. Então é de fato como se fosse uma empresa a Unifap. Isso, claro, né? A única diferença é que não tem o objetivo lucrativo, mas tem ali a questão social, a questão dela precisar principalmente se adaptar a esse novo cenário. Na verdade, as universidades públicas já estavam precisando se adaptar, tá? Para se atualizar, porque uma coisa é certa, se isso aqui está acontecendo, essa tendência, por mais que você queira defender o ensino presencial, porque é melhor e tudo mais, mas o mercado ele meio que não perdoa. Se isso está acontecendo é porque o ensino EAD de alguma forma tem sido mais eficiente, pelo menos eu acredito nisso, né? Antes mesmo da pandemia, eu já tinha, por exemplo, o canal no YouTube aqui do professor Alex Nina, eu já visualizava que esse era o caminho, o rumo que o mercado da educação estava tomando. Inclusive, para nós professores, nós devíamos nos adaptar a essa questão, tá? Então, estava se tornando aí, talvez por conta de grande cidade, você tem um trânsito, você imagina o tempo que você perde com deslocamento, né? E quando veio a pandemia, os professores se adaptaram, muitos começaram a perceber, inclusive os alunos, quais são os benefícios do EAD. Não vou dizer que é mil maravilhas, tem coisas que são melhores de fato no presencial, eu acredito nisso, mas por uma questão, principalmente de tempo, eu acho, né, das pessoas se locomoverem, e acaba que no mercado
não perdoa. A máxima de tempo ser dinheiro é verdadeira, tanto para EAD como para home office, se a gente pegar aí o, o mercado de trabalho propriamente dito. Então, é, isso aqui era uma tendência aí, ó, ao meu ponto de vista, as universidades já precisavam se adaptar, os profissionais, portanto, eu já estava com essa pegada aí de ir aos poucos colocando minhas aulas no canal. Algumas aulas minhas, elas estão até anteriores à pandemia, tá? Não comecei a gravar aula no YouTube com a pandemia. Mas isso foi acelerado. Então, a Unifap, assim como qualquer universidade, ela tem que estar atenta com essas tendências do mercado, até para fazer o seu planejamento. Mas também o governo, ele pode atuar, geralmente, somente ele, né, atua nesse quesito de regulamentador, não regulador. Então, o governo, ele é regulamentador dos diversos mercados. E aí, reconhecendo, olha só o exemplo que eu vou dar, né? Reconhecendo as tendências de aumento do EAD, olhando para um gráfico como esse, reconhecendo que tem essa tendência, os projetos de leis que tratam dessa questão no Congresso poderiam ser priorizados. Muita coisa se discutia antes quanto à validação do EAD, você teve, talvez aqui nesse momento aqui, logo no início, alguns setores dizendo que não deveria valer os currículos de EAD, essa fase já foi superada, né? Hoje você já tem muito mais validade em relação aos cursos à distância e dá mais segurança jurídica até para as pessoas fazerem esses cursos. Mas os projetos de lei provavelmente tiveram que ser acelerados, né? As votações lá no Congresso, né? Porque a demanda social estava clara. Então, por isso que o poder público ele precisa estar atuando, tá estudando ali como é que está se comportando o mercado onde ele está atuando, seja ele oferecendo serviços e produtos nesse mercado, seja ele regulamentando. Aqui no caso você tem os técnicos do Congresso, né, que estão voltados para o setor educacional, o próprio Ministério da Educação e quem presta consultoria para os deputados também, né? Então você tem essas questões aqui que são relevantes para o mercado de atuação. O segundo fator são as forças de porta. De certo modo, está associado ao mercado, porque todas essas forças aqui elas estão no mercado. É você olhar como é que estão os players do mercado, praticamente as outras empresas ou organizações. Então você tem aqui, de novo, você pode ter a perspectiva de uma organização atuando no mercado tal como uma empresa, não sendo uma empresa, mas tal como uma empresa. Então ela está sujeita a todas essas ameaças. Entrantes potenciais, então novos players que podem entrar, mercado de saneamento, que é majoritariamente o mercado onde atuam empresas do governo, tá? Seja empresas públicas ou empresas ou sociedade de economia mista. Você está com uma perspectiva de abertura para empresas estrangeiras atuarem. Então você tem aqui essa ameaça de novos entrantes. Ameaça de produtos substitutos. Tá? A própria educação formal ela vem sendo ameaçada por outras formas de educações informais. Você tem cursos online livres, tá bom? Como uma plataforma de cursos online, que é a Hotmart, a Udemy, que são plataformas que cresceram bastante nos últimos anos. Que é um estudo mais dirigido para uma habilidade técnica, ao invés de ter toda aquele formalismo da universidade, de ter uma grade curricular, você passa 5 anos, alguém definiu o que você tem que estudar. Na plataforma de curso online, são cursos mais rápidos e mais focados em resolver algum problema. Então, você quer montar uma padaria, você vai ter lá um curso de como montar uma padaria, de como fazer a gestão de uma padaria, né, que seria muito mais pragmático do que você fazer, por exemplo, uma graduação de administração, que aí você vai ver toda a questão teórica, tal, que é interessante, mas no fim das contas, às vezes as pessoas querem algo mais prático. Isso eu estou falando da administração, um curso que eu considero até bastante prático. Agora imagina outros cursos aí que você tem muito rodeio, não vou falar, né, porque para não ser, como é que se diz, preconceituoso, eu não sei, ou qual seria a palavra, com colegas de outras áreas, mas eu penso que alguns cursos dão rodeio desnecessário, talvez.
E na verdade sempre vai ser desnecessário, porque dentro de qualquer curso você não vai focar naquela área lá que você escolheu. Aliás, assim, não é que seja desnecessário, né? Mas poderia ser mais eficiente se você focasse naquela área. Muitas vezes também a pessoa não sabe, então vale a pena fazer um curso para decidir o que é que ela quer fazer. Eu não quero desincentivar vocês a fazerem qualquer curso na universidade, tá? Principalmente o curso de administração. Eu me formei em administração e sou muito grato a isso. Eu acho a administração um curso que você tem uma perspectiva muito integrada, por isso que é importante até conhecer todas as áreas da administração, tá? Por isso que eu falei que aquela história de que é desnecessário, não vejo isso muito para administração. Até para geologia, minha outra formação eu vejo mais, mas para administração não. Eu tenho a ideia de que todas as áreas são importantes. Mas aqui você tem, depois de tudo isso, voltando aqui para o mercado educacional, produtos substitutos que podem estar aparecendo, né? Até para nós, professores que estamos atuando no mercado educacional, de repente você quer saber de análise do ambiente externo e tem aí um monte de professor no YouTube que não é da universidade pública ou talvez cara que nem seja formado ali, não tenha um título de mestrado ou doutorado, mas explique melhor do que eu, que ele já tem ali a vivência de trabalhar numa empresa, por exemplo, tá? Tem os concorrentes na própria indústria. Eu vou insistir nesse mercado educacional. As universidades no Brasil, elas disputam por verbas, tá bom? Então, a universidade que publica mais, ela tem mais recursos, entre outras coisas. Então, existe rivalidade no setor público, sim, tá bom? Até uma forma de você buscar eficiência. Isso é muito questionável, bastante mesmo, porque se o governo estabelece que vai dar mais recursos em termos, por exemplo, de bolsa de pesquisa para as universidades que mais publicam, e está aumentando a disparidade entre as universidades no Brasil. Vocês sabem que existem isso, né? Lá no Sul, no Sudeste, as universidades, elas, no geral, são melhores conceituadas. E aí, se você dá uma política de priorizar quem publica mais, você está desnivelando a coisa. Mas também você dá para quem está publicando menos, você talvez não esteja sendo meritocrático. Então, isso é tudo discutível do ponto de vista político. Mas se a gente olhar a Unifap, ela pode sim visualizar outras universidades como concorrentes, mas muitas vezes também como parceiras, tá? Então, você tem essa questão. E aqui, o poder de barganha, ele existe também no setor público, porque o setor público ele precisa lidar com recursos. Então, uma hora ele vai ter que comprar insumos para os seus bens e serviços, ou ele pode vender determinado serviço. É mais comum até ele tá ele ser o monopolista nesse caso aqui, né, ter o poder de barganha como fornecedor, ou até mesmo estar sujeito a algum monopólio. Olha só. Então ele pode estar sujeito a barganha de fornecedores. E vocês sabem que essa barganha de fornecedor é maior quando você tem um monopólio. Aqui, ao contrário, ela é maior quando você tem um monopsone, ou seja, um grande comprador, em que as pessoas. Porque quando você tem um grande vendedor ou um grande comprador que tem um monopólio ou o monopsônio, é ele que decide o preço do produto ou serviço. Basicamente isso. Aquela lei clássica da oferta e da demanda, ela só funciona quando você tem um mercado livre. Ou seja, nenhuma grande empresa ou grande player tem um monopólio ou o monopsônio. Então, no caso aqui, olha, o Word, ele praticamente tem, o Word não, a Microsoft, ela praticamente tem um monopólio dos programas de editar texto, tá bom? A maioria das pessoas usam o Word e no meio científico, você tem até o LaTeX, que é um outro software que é muito utilizado para edição de texto, mas ainda predomina nas revistas, pelo menos no Brasil, tá, o Word. Quando você vai publicar um artigo científico, eles pedem que seja enviado no Word. Muitas vezes os próprios profissionais não sabem trabalhar com outros softwares como você tem o LibreOffice, BROffice, tá? Mas as próprias pessoas que estão corrigindo não sabem trabalhar. Vou dar um exemplo, não vou longe. Eu não sei trabalhar com LibreOffice. Eu até tentei,
por conta de ser um software gratuito, mas eu não consegui visualizar todos os recursos que eu conheço do Word, até porque eu conheço bastante do Word, né? Então, quem está fazendo lá outra disciplina comigo sabe que a correção, ou vai saber, dependendo da forma de quando você está vendo esse vídeo, do quanto de coisas que eu consigo passar no Word, que se eu usasse o Library eu não ia conseguir passar. Tem até no canal vários vídeos aí de formatação da BNT no Word. Então acaba que meio que por ele ter esse monopólio, e o monopólio se constitui não só pela força da empresa, mas pelo fato das pessoas estarem acostumadas com essa empresa, com os produtos dessa empresa, no caso aqui o Word, o governo, se ele quiser ter ali uma sala de computação, computadores, seja na universidade, seja nos órgãos públicos em geral que precisam ter computadores para editar texto, tá, relatório, essas coisas, ele vai ter que comprar a licença da Microsoft. Não tem muita escapatória, porque as pessoas vão saber só operar com isso, né? Todo o sistema ele vai estar configurado para ser em Word. E aí meio que o governo é refém da Microsoft, né? Ela tem aqui, a Microsoft tem esse poder de barganha mesmo para o próprio governo, tá? Não é só para as outras empresas. É a mesma coisa vale para o ArcGIS, que é um software, a Enris, que é um software de geoprocessamento, tá? Para confecção de mapa. Então, na geografia, na geologia, em outras ciências também, na própria engenharia ambiental, se usa muito esse software para você fazer mapa, fazer não só o mapa, fazer o que a gente chama de geoprocessamento mesmo. Você tem a questão dos shapes, né? Cada mapa ele tem atributos e tudo mais. Sensoriamento remoto também entra nessa questão. Então, é um software que ele predomina no mercado. Não é um software livre, mas assim, software livres que tem, eles, até onde eu sei, não tem os mesmos recursos do ArcGIS, ou não são tão poderosos, e nas universidades se ensina mais o ArcGIS. E aí acaba que você forma profissionais que só sabem utilizar o ArcGIS. Por isso o governo tem que comprar a licença do ArcGIS. Na Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, que é o Serviço Geológico do Brasil, todo ano é comprada a licença do ArcGIS, né? Caríssima. Poderia o governo buscar um software livre como o QGIS, que existe, e tem bastante ferramenta até? Poderia, mas as pessoas que estão lá, elas não sabem usar todas as ferramentas do QGIS, ou se sabem, existem ferramentas que estão disponíveis no ArcGIS e não no QGIS. Então acaba que o governo também fica refém para essa área mais técnica desse software, assim como pode ter em outros aí setores que eu desconheço, tá bom? E aqui um exemplo ainda mais próximo da gente, dessa situação que a gente está vivendo atualmente, infelizmente, são as vacinas para coronavírus. Tá? Então você sabe que são poucas produtoras, então não é que seja um monopólio, mas é um oligopólio, tá? Só você tem ali, não sei quantas fabricantes de vacinas, mas as mais famosas acho que não chega a 10. E então meio que os países têm que negociar com elas. Os países estão refém de negociar com essas empresas. E a AstraZeneca, que é uma das mais conhecidas, ela só negocia com governos federais. Então, alguns governos estaduais e municipais tentaram comprar da vacina por si só. Isso causa uma série de problemas. Causou, não sei do momento que você está vendo esse vídeo, que é o seguinte: o governo municipal comprou vacina de uma empresa, e aí pessoas de outros municípios migraram para esse município para se vacinar. Então aí causou aglomeração, isso até pouco tempo, tá? Por isso que a ação para uma situação de crise como o coronavírus, ela precisa ser muito bem coordenada pelo poder público, inclusive levando em conta o quê? O poder de barganha do fornecedor. Você não tem um fornecedor que está no livre mercado. E quando você compra nacionalmente pelo governo federal, você pode ter maior poder de barganha desse outro lado aqui, do comprador, tá? Que você vai comprar em dose maior. Aí você pode negociar com o fornecedor um preço mais adequado, sendo menos caro. Por isso que e sabendo disso, a AstraZeneca já tem mais interesse em vender para governos federais mesmo. Ela não negocia com outros níveis, né? Saiu até uma reportagem, o pessoal estava se vacinando na garagem, né? Dizendo que era a vacina da AstraZeneca que tinham comprado.
E isso, por si só, já seria impossível você dar a AstraZeneca porque ela não vende assim para privados. E aí, depois se descobriu que era soro, né? Além de estar tudo errado, ainda estavam enganando aí as pessoas estavam enganando a sociedade, furando fila, enfim. Você tem toda essa questão. Fatores socioculturais. As tendências socioculturais são os principais fatores que explicam as tendências de mercado. Então, por trás de uma tendência de mercado dessa aqui, ó, que a gente pode ver, sempre tem uma tendência sociocultural, até por trás também dessas questões. Então, às vezes você vê uma tendência, mas é preciso você explicar o que está acontecendo. Por que o EAD, por exemplo, está acontecendo? Ah, sei lá, talvez porque os cursos EADs, por eles não terem o espaço físico, eles acabam tendo menos custos e eles repassam mais barato para as pessoas. Então, ele é mais interessante do ponto de vista de preços até. Eles são mais baratos do que os cursos presenciais, tá? Talvez seja isso que explicasse. Mas tem ali tendências que são socioculturais. É uma mudança de perfil da sociedade, por exemplo. Ou uma mudança do perfil geral, né? Por exemplo, aqui é a mudança da faixa etária. Pode ser uma mudança de costumes, tá bom? Não só uma mudança demográfica, mas estou dando o exemplo de uma mudança demográfica. Como o envelhecimento populacional pode afetar o mercado da previdência privada. Então, você tem um mercado de previdência e a gente já está sabendo aqui que as pessoas estão envelhecendo. E aí, como é que vai ficar essa questão? Mercado de seguros, tá bom? Seguro de vida. Eles vão ter que se adequar a isso. Na verdade, vão ter que cobrar mais caro, né? Porque as chances de vir a falecer aqui os clientes é maior. Isso aqui é uma tendência para o aqui, olha, a população, a faixa está bem pequeno, tá? Mas basicamente a pirâmide etária da década de 80, e você tinha boa parte da população, a maior parte aqui na base, tá? Jovem. Na 2010, que a população já começa a ter meia idade, e a expectativa para 2060. Tá? Isso antes da pandemia. Não sei como vai ficar com a pandemia isso aqui, tá? Porque muita gente que estava aqui acabou, infelizmente, falecendo. Mas você já tem um maior envelhecimento da população. Isso, inclusive, influenciou a própria Previdência Pública. A reforma da Previdência foi baseada nisso, porque não tinha como ela se manter como estava, em que no Brasil a base sustenta o topo, porque uma hora a base ia estar menor do que o topo. Então não ia ser economicamente inviável, tá? E quais as demandas que este fenômeno vai acarretar para o setor público? Um novo tipo de previdência. No Brasil, a previdência solidária talvez fosse o caso de ser uma previdência individual, porque no Brasil, assim, a gente paga a previdência dos aposentados, né? Em outros países, tem um termo mais técnico para isso, mas é como se fosse individual, que você paga a previdência, o governo vai acumulando e você mesmo pagou o que vai ser dado para você no futuro vai ser com base no que você pagou, não no que as pessoas estão produzindo no momento, tá? Então ia funcionar muito mais na lógica privada. É claro que isso é questionável, em alguns países que se adotou esse regime, acabou tendo um índice elevado de pobreza na população idosa, né? Porque na prática as pessoas não têm esse costume de poupar, né? De fazer a previdência, né? Poupar dinheiro. Na verdade, as pessoas mais se endividam do que poupam, né? Então, eu acredito até que isso é a base para a grande pobreza e desigualdade que tem no país, mas também não é algo que é consensual. A quarta, fatores políticos e econômicos. Então, esse ponto aqui, de fato, a gente vai colocar a aula da disciplina de gestão de negócios. Tá? Vai ter depois dessa aula aí, na sequência, exatamente essa aula de fatores políticos e econômicos. Porque é o fator que, de fato, está a relação do mercado com o governo. É o governo que é o principal player da política e ele vai estar regulamentando constantemente a economia. Então, o que é que inclui essas tendências econômicas, como o crescimento do PIB, da renda per capita das pessoas, questões políticas propriamente dita. Então, se está talvez um governo mais de esquerda, um governo mais de direita, um governo mais de esquerda, ele tende a intervir mais na economia, né, por outros motivos, tá? Mas nem sempre também, isso não é regra. E a política econômica propriamente dita. Aí você está falando da taxa de juros,
lá de você, a taxa cambial, de você tentar controlar o câmbio, né, a relação preço-dólar, e a política orçamentária, se você vai fazer um orçamento público para ter superávit ou déficit. Até os termos na iniciativa no setor público é diferente do privado. No privado a gente fala lucro-prejuízo. No setor público a gente vai falar em superávit ou déficit orçamentário. Como o Brasil está com uma dívida pública alta, a ideia é que você tenha aí, a ideia desde o governo Temer é que você tivesse sempre um superávit para tentar diminuir essa dívida. Acabou indo por terra agora, né, com a pandemia, o déficit vai aumentar muito, ninguém sabe quais são as implicações que isso vai ter para o futuro, aumento de impostos, esse tipo de coisa, mas é o que há, né? Então a gente vai ver mais detalhadamente isso na próxima aula aí da playlist. Naquela disciplina também, que ela é voltada para a iniciativa privada, né? Aqui é da iniciativa privada, tá? São propostos os seguintes questionamentos. Que propostas governamentais podem influenciar os negócios da empresa? Tá bom? Como as perspectivas da política econômica podem impactar os negócios da empresa? Presta atenção agora. A gente está falando de análise do ambiente externo. Então, está aqui a empresa, lá, bonitinha, e o governo, o Estado, como um todo, estaria no ambiente externo, influenciando essa empresa. Então, a gente está olhando para as políticas públicas pela perspectiva da empresa, tá? Não está olhando pela perspectiva social, nem nada do gênero. Às vezes, talvez uma medida, uma política pública que seja boa para a sociedade seja ruim para a empresa. Então, na análise do ambiente externo, vai ser visto como algo negativo, como uma ameaça. Só que a gente está olhando para a perspectiva da empresa, agora a gente vai mudar, ao invés de uma empresa aqui, a gente vai estar colocando um órgão público. Então, tem um órgão público e ele pode ser influenciado por medidas tomadas em uma esfera superior a esse órgão público. Então, medidas do governo podem influenciar, do governo de modo geral, podem influenciar o órgão público tal como influencia numa empresa. Então, as propostas governamentais não impactam apenas as empresas, mas também as próprias instituições públicas. Então, dependendo se são órgãos ou entidades, os órgãos eles são até mais impactados porque eles são submissos, de fato, ao governo. As entidades elas têm certa autonomia, tá bom? Então, olha só o exemplo. Política do MEC influencia a Unifap, isso é óbvio. Se o MEC determina que todas as universidades têm que se adequar ao EAD em um mês, a Unifap vai ter que fazer isso de alguma forma. Tá bom? Se ela determina que o curso de administração tem que ter agora 3 anos só, a gente vai ter que se adequar. Claro que a gente está falando aqui até mesmo de uma determinação mais direcional, mas você pode falar em N tipos de políticas públicas que vão de alguma forma afetar a Unifap. Se você cria uma bolsa, tal como o FIES, você está mudando o próprio perfil do aluno da universidade, ou uma política de cotas, por exemplo. Né? Você muda, a política de cota mudou bastante o perfil do universitário. Não estou nem falando se foi bom ou se foi ruim, mas mudou o perfil, isso foi o fato, né? Você entrou alunos mais carentes, vindo de escola pública, passou a ser parte significativa dos alunos, o que não era antes, tá? Então você tem toda uma questão que muda, beleza? Então é isso, é bom, é interessante a gente ficar atento sempre que a gestão pública ela está submetida assim, a todos esses fatores do ambiente externo. E também tem a análise do ambiente interno. Agora a gente vai mostrar os 4 pontos fundamentais, tá? Podem ter outros, mas eu aqui fui pontos que eu selecionei, não teve um autor que eu me baseei, que são market share, governança corporativa, estrutura organizacional e demonstrativos contábeis. De novo, essa aula ela é focada na gestão privada, mas a gente está ali pincelando na gestão pública toda hora, tá? O market share, então ele representa no mercado o percentual de alcance de uma organização ao seu mercado com base em um indicador. Então, olha os exemplos. 93% de todo o diesel vendido no Brasil é da Petrobras, são dados de 2018. Em 2000, os cartões do Itaú movimentaram 9,1% do volume de movimentações do cartão de crédito no Brasil. E 47% de todos os produtos vendidos online nos Estados Unidos são pela Amazon. Então, tudo isso aqui é o market share dessas empresas.
Do caso do diesel, market share da Petrobras, 93%. Movimentação de crédito no Brasil, market share do Itaú, 9,1%. Vendas online nos Estados Unidos, market share da Amazon, 47%. Sempre o market share é mensurado em formas de percentual e com base no indicador. Pode ser de interesse público manter o monopólio estatal sobre setores considerados estratégicos. Aí você tem uma discussão de desenvolvimento muito forte em relação a isso. É uma discussão política, ideológica, em termos do que é ou não estratégico. Será que o petróleo é de fato estratégico para o país, um monopólio estatal? Ou talvez o Estado necessaria só regulamentar, ao invés de ele fazer a extração e beneficiamento e tudo isso? É uma questão aí ideológica, de cunho ideológica. Mas independente disso, sempre vai ter considerados setores que são não estratégicos. Saúde, educação são os mais clássicos, até que eu nem coloquei aqui. Mas vale a pena a gente colocar, né? Saúde e educação. Educação básica, principalmente. Né? Um setor que muitos argumentam que se deixar só com a iniciativa privada, não vai ter acesso a todos. No Brasil, boa parte é pública e nem por isso está todo mundo com acesso à educação básica de qualidade, tá? Até que o acesso à educação por si só você tem, mas o problema é a qualidade. As correspondências estão no sentido de cartas, né? Os correios, muito se fala em privatização dos correios hoje, a água e saneamento também está dentro das necessidades básicas, tá? Se argumenta que, assim, uma coisa é o Estado prestar esse serviço tal como uma empresa, outra coisa é ele regulamentar. A água, o saneamento, a saúde e a educação, ela podia ser regulamentada de forma que forçasse as empresas a oferecer para as pessoas, né? Para as pessoas não ficarem sem essas necessidades básicas. Mas tem toda uma discussão grande sobre isso, de que se a regulamentação por si só garante ou não, né? ou garante um pleno desenvolvimento da sociedade. Portanto, é importante, por trás disso tudo, ou assim, na base disso tudo está isso aqui, né? Está na base, que acaba refletindo no market share para o serviço público. Então, por conta dessa questão aqui, o poder público ele pode ter sua fatia de mercado, tá bom? Mesmo que ele não atue como uma empresa propriamente dita. Nesse caso aqui até atua, olha, a Petrobras, tá? Uma empresa de sociedade de economia mista, mas poderia ser a Unifap, sei lá, 0,5% dos alunos do Brasil são da Unifap, talvez até seja alto esse percentual, mas é um market share, né? Não necessariamente o market share são esses valores aqui altos, né? Até 9,1 é considerado alto, tá? De market share. Então, o indicador... detalhe. Sempre ele é baseado no indicador. Você poderia adotar outro indicador aqui para mensurar esse mercado. Talvez ele esteja adotando volume de diesel, poderia ser o preço do diesel, porque ele seria vendido a preços diferentes. Aí talvez o percentual mudasse. Aqui é o exemplo do indicador usado para a Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná. Outra empresa de economia mista. Ela podia usar o número de municípios atendidos, e foi isso que utilizaram aqui nesse gráfico, tá? Então, você tem em azul aqui, 86% dos municípios do Paraná são atendidos por essa companhia de saneamento. Ou se fazer um recálculo para o número de pessoas, provavelmente o market share ia aumentar, porque ela atende a região metropolitana do Paraná. Então, se 86% dos municípios e são os municípios mais populosos, a tendência é que isso aqui vá um pouco mais para cá, tá? Então, é só para falar para vocês que o market share depende do indicador que você usa para mensurar. Governança corporativa. O termo é adotado na iniciativa privada para designar a gestão de conflitos de interesses entre diferentes partes interessadas, né? Ficou até... porque a parte interessadas ela significa stakeholders. Eu acho que ficaria melhor o texto. Você já percebe que eu sou bastante chato para escrever um texto, né? Entre os diferentes stakeholders. Aí aqui entre parênteses ficaria a parte interessadas, tá? Aí colocaria ali no masculino, né? Stakeholders é uma palavra estrangeira, mas se coloca no masculino. Em itálico porque é um termo estrangeiro. Estrangeiro.
Então, inclui inúmeras partes, olha, inúmeras práticas, perdão, transparência contábil, estratégias, auditorias externas, viabilização do acesso ao capital de terceiros, entre outras coisas, tá? Então, é realmente algo muito complexo. A aula do canal de governança corporativa, daqui do nosso canal, ela tem quase 40 minutos. Então, só esse tema aí para vocês verem o tanto de coisa que tem quando a gente fala de governança corporativa, tá? É uma disciplina à parte no curso de administração, tá? Basicamente, quando a gente olha para a empresa, a gente tem vários stakeholders que estão aí interessados nos processos dela. Então, no ambiente interno, você tem gestores, os colaboradores, funcionários e os acionistas e proprietários, que são chamados de shareholders. No ambiente externo, você tem fornecedores, a sociedade, os sindicatos e agências reguladoras, o governo, olha onde está o governo aqui, tá? Que é um dos principais até stakeholders. E principalmente os clientes e consumidores também são, pode-se dizer, até o principal stakeholders, né? Mas, assim, todos têm seu grau de relevância, tá bom? E aí, claro que você vai ter conflito de interesse aqui, inevitavelmente. Tanta gente aqui, é difícil você não ter conflito. E você vai ter. E a governança corporativa trata da resolução desses conflitos aqui. Inclusive, dentro do próprio ambiente interno, você tem um conflito clássico entre gestores e acionistas, que é o chamado conflito de agência. Tá bom? É muito claro esse conflito. Às vezes o acionista ele quer maximizar o lucro, enquanto o gestor quer usar a boa parte do lucro para fazer reinvestimento na empresa. Então, você tem aqui esse... Não é maximizar o lucro, é utilizar o termo técnico seria usar a maior parte do lucro para distribuir em forma de dividendos, e os gestores ele quer diminuir a distribuição de lucro para aumento de reinvestimento, tá? Porque toda vez que a empresa termina essa operação, ela tem um lucro. Aí o que fazer com esse lucro? Ele pode pegar esse dinheiro e reinvestir na empresa, ou ele pode pegar esse dinheiro e distribuir para os proprietários. Às vezes, os proprietários têm interesse de que ele pegue esse dinheiro e redistribua na forma de dividendos, mas pode ser que os gestores queiram que pegue ou a maior parte desse dinheiro e invista nos próprios negócios da empresa. Então, só para vocês verem, só entre esses dois que estão no mesmo ambiente e muito próximos tem interesse, tem conflito de interesse, imagina entre todos esses daqui, entre, por exemplo, proprietários e sindicatos. Muito claro, né? Os conflitos que existem aqui. É muito tradicional esse conflito. Só que no setor público, especificamente no planejamento estratégico situacional, que nós ainda vamos falar aqui nessa playlist, a governança se associa ao triângulo de Matos. Melhor dizendo, até aqui, ó, o termo governança. Tá? Esse termo governança está associado a 3 elementos aqui. O projeto de governo, que é a proposta, tá bom? Aí você tem a governabilidade, é o grau de dificuldade da proposta. O governo, até a gente escuta muito falar isso no setor político. Tal presidente está com problema de governabilidade. Significa que ele não está com o maior apoio lá do Congresso. Ele não está com a maioria do Congresso. Então, qualquer projeto que ele for fazer, ele vai ter dificuldade em ser aprovado no Congresso, porque ele não tem uma boa base de apoio. Quando ele tem uma boa base de apoio, aí tem menor dificuldade, daí o termo governabilidade. Mas, além disso, tem a capacidade de governo, que é a perícia pessoal institucional, ou seja, você pode fazer um projeto de governo, com uma boa governabilidade ele vai passar sem muitas mudanças, mas aí na hora de implementar a capacidade técnica do pessoal não é boa. Sei lá, os órgãos que vão implementar, você não tem gente capacitada, e aí você acaba tendo um problema de capacidade de governo, de capacidade de gestão propriamente dita, tá? Então, muito importante no setor público essa governança de matos aqui, tá? A quarta dimensão são os demonstrativos contábeis. Então, muito importante no setor empresarial, a empresa vai ali, empresa de capital aberto de 3 em 3 meses precisa publicar os relatórios contábeis, e eles basicamente são 3, olha, a DRE, demonstrativo dos resultados do exercício, o BP, que é o balanço patrimonial, e o fluxo de caixa. Mas os órgãos e entidades da administração pública também devem publicar esses documentos. Eles são obrigados, a lei obriga que você tenha transparência
na demonstração da execução, do planejamento e da execução do orçamento público, tá? Até porque é o dinheiro de todo mundo que está lá. Então, é de interesse coletivo. Só dando um adendo, quando a gente fala de demonstrativos contábeis ou demonstrações contábeis, tá? Os dois termos significam a mesma coisa, você tem que ter a noção clara da diferença de regime de caixa, que é o fluxo de caixa, né? Esse relatório ele está baseado no regime de caixa, e o regime de competência, no qual se baseia o balanço patrimonial e a DRE. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um produto foi produzido, até redundante, tá? Ao custo de R$ 500 e vendido por R$ 900 de 3 vezes, ou seja, 3 vezes de 300, na verdade, né? 3 parcelas de 300. Pelo regime de caixa, a contabilidade da empresa vai ser assim. Digamos que ele produziu ali em janeiro um custo de R$ 500 e recebeu desse produto R$ 300. Ou seja, o lucro bruto, tá? Não estou considerando imposto aqui, é menos 200 nesse primeiro mês. Então a empresa teve prejuízo pelo regime de caixa. Só que em fevereiro e março ela não teve mais despesa, afinal já tinha até vendido o produto, né? Produzido e vendido. E ela só entrou aqui os R$ 300 de cada parcela. Então ela teve o lucro de 300 aqui e o lucro de 300 aqui. Pelo regime de competência, não se considera o parcelamento. A despesa poderia estar parcelada também, tá? Porque ela poderia ter comprado insumos parcelados de seus fornecedores, mas nesse exemplo não, a gente colocou no mês único. Só se considera a perspectiva de venda, né? Não o que já entrou estritamente, mas o que ainda vai entrar mediante aqui uma venda ocorrida nesse mês de janeiro. Então, basicamente, você coloca aqui, 900 menos 500 é o lucro bruto de janeiro, e nos outros meses não aconteceu mais nada, né? Já que eu estou considerando apenas essa operação aqui desse produto. Tá? Então, fica aqui o lucro de 400 e depois mais nada. Essa é a diferença do regime de caixa e de competência. Por que é muito importante isso aí? Às vezes, você olha o lucro líquido da empresa no regime de competência e está muito bom. Só que se você olha para a caixa da empresa, não está bom, porque ela está faltando dinheiro em caixa, tá? Mesmo que você tenha lucro na DRE, na prática em caixa você está com problema, porque boa parte das receitas estão para o futuro, né? Então, o capital de giro da empresa tá, tá comprometido, tá bom? Então, você tem essa questão. No setor público, todas essas coisas de caixa, competência, é importante também, acontece no setor público. A gente fala, parece ser muito da iniciativa privada, mas isso é importante. No passado, o Brasil sofreu muito por uma má gestão financeira. Você teve uma crise lá da década que foi originada na década de 70, quando o governo gastou mais do que deveria. E a dívida pública ficou alta e até hoje a gente está pagando essa dívida pública. Então, só que aí na década de 90, uma série de questões, inclusive influenciadas por o que estava acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, que é a questão da accountability, de você ter mais responsabilidade com relação aos gastos públicos, responsabilidade e transparência. Então, no setor público, atualmente a transparência deve ser máxima, seguindo os preceitos da accountability, que é algo inclusive maior, inclui transparência, inclui bom uso dos recursos públicos, enfim, boa justificativa, né? Você estou gastando isso com isso por conta disso. Até o tempo atrás surgiu lá aquela matéria de que o Bolsonaro tinha gastado muito com leite condensado, isso foi bastante divulgado na mídia, né? Você teve opiniões contrárias, não, está dentro da normalidade, não está, não vou entrar nesse ponto, mas interessante a sociedade de fato estar atenta para essa questão de como seus governantes estão gastando ali os recursos. E no Brasil, uma série de leis disciplinam a gestão orçamentária no setor público. Você tem um plano plurianual, que é elaborado a cada 4 anos, inclusive nessa disciplina, alguns grupos vão fazer seminários sobre os planos plurianuais federais, tá bom? A lei de diretriz orçamentária, que ela dá diretrizes para o orçamento do ano, para a própria elaboração da lei orçamentária anual. Então, essas duas aqui têm validade de 1 ano, enquanto essa aqui de 4 anos. A lei de responsabilidade fiscal, que ele disciplina aqui essas outras leis e
como é que é feita a gestão orçamentária dos diferentes entes da organização, só dando adendo que todas essas leis valem para o governo federal, estadual e municipal, tá? Então, o governo município tem que elaborar um plano plurianual, uma LDO e uma LOA, tá? E tem a lei do teto dos gastos públicos, que é mais recente, do governo Temer. Então, você faz ali uma expectativa do crescimento do PIB e você diz que os gastos públicos não podem crescer mais do que metade do PIB. Por quê? Os gastos públicos totais, tá? Então, não é assim de algum setor específico. Os gastos em saúde, por exemplo, poderiam crescer mais, crescer mesmo desde que reduzissem os gastos em outros setores e mantesse a chamada regra de ouro, né? Ou seja, não gastar mais do que deveria. É claro que isso aqui até caiu por terra por conta da pandemia, mas você teve essa iniciativa para tentar controlar as contas públicas no Brasil que não estavam com boas perspectivas. O Brasil ia sofrer um problema sério fiscal se não tivesse aqui uma lei como essa, né? Pelo menos essa é a minha opinião, que, de novo, não é consensual, tá? Talvez alguém que tenha uma orientação mais desenvolvimentista considere que o governo sim deve gastar porque tem algum retorno em relação a isso para a economia, tá? E para a sociedade. Algum retorno que, inclusive, em última instância, seria potencializar o crescimento econômico do país. É quase como o governo funcionasse como um investidor. Bom, isso aqui, independente de toda essa questão, são normas importantes na questão da contabilidade do setor público. Por fim, a matriz SWOT. O que é essa matriz SWOT? É a síntese da análise do ambiente interno e da análise do ambiente externo. Então, você pega aqui, olha, os fatores internos e os fatores externos, aí você vê quais são os positivos e negativos. Aí você faz essa matriz. Fatores internos positivos são as forças, os strengths do inglês. Fatores internos negativos, as fraquezas ou weakness. Fatores externos positivos são as oportunidades ou opportunities. E fatores externos negativos são as ameaças ou threats. Então a gente vê do inglês, olha, a palavra SWOT, matriz SWOT, como ela é mais conhecida na literatura. Mas você também pode ver por aí o nome matriz FOFA, que é já o nome aportuguesado. FOFA, só que fica nesse sentido aqui, né? FOFA. Beleza? Só para dar o exemplo, a matriz SWOT da Sanepar. Então, uma empresa que é uma sociedade de economia mista, quer dizer, está no setor público, e aí você pode fazer uma matriz SWOT para ela, como foi feito aí no trabalho que eu fiz com turmas anteriores, tá? Olha lá, Forças, ela tem o maior market share, que é a parcela de mercado do saneamento do estado do Paraná. Ela é operacionalmente eficiente e tem qualidade na prestação de serviço. De fato, é uma das melhores empresas de saneamento do país, né? Já tem vários prêmios em relação a isso. Ou talvez até a melhor, pode-se dizer que é a melhor, das que eu conheço, eu considero a melhor. Talvez ali a Sabesp esteja ali concorrendo com ela. Já fatores internos negativos, as fraquezas, ela tem um maior market share, que é uma força, pode ser também uma fraqueza, porque se ela já tem boa parte do mercado, ela não tem tanto para crescer. A não ser que ela saia do Paraná, mas se por lei ela tem que se limitar ali àquele estado, aí já não tem muita perspectiva de crescimento, tá? E tem dificuldade de garantir a qualidade de serviços, tá? Fica cada vez mais difícil você garantir essa boa qualidade. Fatores positivos externos, oportunidades. Potencial de crescimento do mercado de resíduos sólidos, por que isso? Ela atua no mercado de água e esgoto, mas ela já tem alguns negócios, unidades de negócios, tecnicamente falando, em resíduos sólidos, tratamento de lixão, aterro sanitário, e pode crescer ainda nesse novo negócio que ela está atuando, tá? Já que ela está bastante saturada no negócio de água e esgoto no estado do Paraná. E possibilidade de disputar concessões e áreas afins, em outras áreas. Está dentro aqui até desse raciocínio. Qual é a ameaça? A alta regulação do setor, o setor de saneamento tem alta regulação. Até pouco tempo estava se discutindo
ali o marco do saneamento, o novo marco do saneamento no Brasil. Eu não tenho mais acompanhado, eu só sei de uma coisa, que quando foi decidido esse novo marco, a última decisão que teve, as ações da Sanepar subiram. Então, foi algo, por algum motivo, foi positivo para ela. Às vezes você tem uma proposta que ia ser negativa, e era isso que estava acontecendo, e não foi aceita essa proposta. Então, primeiro as ações da Sanepar caíram, porque eu tinha uma perspectiva aí de algo negativo com o novo marco do saneamento. Depois, esse ponto negativo não passou lá no Congresso, e aí as ações voltaram a subir. E a tendência de municipalização ou privatização do serviço de saneamento, aquilo que eu falei lá no início dessa aula. Poderiam empresas de fora estar atuando no Brasil e competir com a Sanepar, ou então os municípios instalarem suas próprias empresas de saneamento. A Sanepar é uma empresa estadual, então talvez, de repente, Curitiba, capital do Paraná, resolve instituir sua própria empresa de saneamento. E aí tira a competência da Sanepar, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!